quadro Entrevista, eu vou conversar com o Eduardo Bueno, que é jornalista e escritor e um dos principais autores quando se trata da história do Brasil. Ele começou a trabalhar aos 17 anos como repórter e logo de cara já ganhou o apelido de Peninha, personagem de Walt Disney que trabalhava no jornal. Autor da coleção Terra Brasilis, é um dos principais fenômenos editoriais do país. Os 3 primeiros volumes dessa coleção venderam mais de 1 milhão de exemplares. E em 20 anos, ele escreveu mais de 30 livros. Meu convidado de hoje é o Eduardo Bueno. Eduardo, para a gente começar, em que ponto da história do Brasil o judiciário se fez presente? Olha, tem uma data bem certa e inteira, data cheia, 29 de março de 1549, porque até então, né, o Brasil descoberto em 1500, fica mais ou menos abandonado até a criação das capitanias hereditárias em 1532. Em 1532, os donatários, quando começam a chegar, trazem oficiais de justiça, mas havia, cada capitania tinha o seu, não era uma coisa centralizada, inclusive um dos motivos pelos quais o regime das capitanias hereditárias deu errado foi pela má administração da lei. Então o rei e os seus assessores, na verdade seus assessores, né? O rei estava lá em cima, mas os assessores diretos do rei concluem que o Brasil, que a coroa precisava, em primeiro lugar, investir o seu próprio dinheiro, do Tesouro Real, na colonização do Brasil, sob o risco de perdê-lo para os franceses, e criar aqui um governo geral que ia ser centralizado numa cidade, a cidade de Salvador, na Bahia, que seria construída justamente para sediar esse corpo burocrático administrativo. Veio o governador Tomé de Souza e junto com ele veio o primeiro ministro da Justiça do Brasil, né, podemos chamar assim, embora o cargo na época fosse o ouvidor geral, que é o doutor desembargador Pero Borges. E é uma maravilha porque o Pero Borges chega aqui com a ficha suja, né? Ele era corregedor de justiça em Elvas, em Portugal, tinha sido encarregado de supervisionar a construção de um aqueduto. O aqueduto parou no meio, as obras públicas pararam no meio, e aí o empreiteiro, porque foi construído por regime de empreitada, esse aqueduto, disse, mas eu dei todo o dinheiro para o desembargador Pero Borges. E ele foi julgado pelos seus pares, condenado, ficou em prisão domiciliar, é muito maravilhoso, né? Em 1547, e foi condenado a nunca mais exercer um cargo público. E 2 anos depois da condenação, virou o primeiro ministro da Justiça no Brasil. Na verdade, quando você estuda a história dos ouvidores gerais, o ouvidor geral era o cara que era o chefe, era o representante máximo do judiciário no Brasil. Dos 7 primeiros ouvidores gerais do Brasil, 5 voltaram a ferros para Portugal, algemados, presos, condenados por crimes dos mais variados. Um dos livros da sua coleção Terra Brasilis, que foi lançada para comemorar os 500 anos do descobrimento do Brasil, fala do início da corrupção no país. A gente pode dizer, então, que a corrupção é um legado que a gente recebeu dos portugueses? Essas coisas eu estava citando, estão todas essas nesse livro que se chama Coroa, Cruz e a Espada, Origens da Corrupção no Brasil. Ela teve 4 volumes até agora, ela vai ter mais. O primeiro volume foi Viagem do Descobrimento, que é só sobre o descobrimento em si. O segundo volume se chamou Náufragos, Traficantes e Degradados, que é o período sem lei do Brasil, de 1501 a 1531. Aí o terceiro, Capitães do Brasil, é sobre as capitanias hereditárias, 1532 e 1549, 48. E aí esse, a Coroa, a Cruz e a Espada, é de 1548, 49, a 1556. E é o período em qual a burocracia estatal, ou seja, a Fazenda, o Judiciário, o Executivo, o Legislativo, são transferidos para o Brasil. Só para você ter uma ideia, eles vêm para construir a primeira capital do Brasil, Salvador. E esses empreiteiros fraudaram as licitações públicas, superfaturaram as obras, atrasaram as obras, subornaram pessoas ligadas ao judiciário para que não fossem punidos, e isso aconteceu em 1549. Então, se a história se repete e a gente não sabe que ela já aconteceu, de novo, a culpa não é deles, eles querem fazer isso mesmo. A culpa é nossa, que aceitamos e vivemos de bobo. Só
que as coisas estão mudando, né? Muito, muito no Brasil, né? E uma das mudanças tem a ver com uma nova postura do judiciário. Mas o saldo geral dessa transformação do judiciário é positivo, né? Na sua visão, como é que você enxerga o papel do judiciário hoje? Ele cumpre o papel que ele deveria cumprir desde o início? Eu acho que o judiciário está longe de ser perfeito, né? No Brasil desde sempre, mas ele é aperfeiçoável, né? Ele primeiro, em tese, a sua postura, o seu papel, o seu propósito é corretíssimo. Nunca houve em nenhum lugar do mundo, desde o Egito Antigo até os dias de hoje, qualquer nação, nenhuma civilização sem justiça. Civilização e justiça caminham juntos. Não há civilização sem justiça. Portanto, é impossível uma vida sem o judiciário. O judiciário não funciona perfeitamente, o judiciário tem vários defeitos e vários problemas, mas eles refletem os nossos problemas e os nossos defeitos, né? E assim como nós próprios, como país, o judiciário tem evoluído. Você foi um dos primeiros escritores a lançar livros com um teor histórico, como o seu Brasil, uma História, 5 séculos de um país em construção. Você meio que se considera o criador desse nicho de literatura? De certa forma, sim, para o bem e para o mal, né? Porque é uma coisa que desperta certa polêmica, né? Eu sempre tive plena consciência de que isso ia gerar um certo desconforto entre determinados historiadores caretas, né? Eu não sou historiador, nem tenho condições, nem quero ser historiador. Eu era um cara de formação jornalista e que virou escritor e hoje sou um ex-jornalista. Espero nunca ter que voltar para o jornalismo, viu? Larguei, sou um escritor. Eu sabia o que eu estava fazendo, entendeu? Agora, embora eu tenha sido meio que, digamos, o criador dessa nova tendência, o pioneiro dessa nova tendência, na verdade eu devo isso caras que vieram antes de mim, o Fernando Moraes, né, o Jorge Caldeira, que escreveu Mauá, que escreveu tantas coisas, o próprio Rui Castro, embora flamenguista, coitado, né, o cara torce pro Flamengo, imagina. Todos esses já apontavam essa certa direção de que jornalistas escrevendo sobre fatos históricos tinham uma abordagem que atraía mais leitor por causa das próprias amarras acadêmicas que prendem o texto historiográfico, né? O que eu fiz de diferente deles é que eu peguei a história tal e qual ela era no colégio, entendeu? Eles pegaram lá o Mauá, a Bossa Nova, a Olga, né? Coisas específicas, recortes, né? E eu peguei o descobrimento do Brasil, entendeu? Você disse uma vez que um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la e que o brasileiro é um povo que não tem memória. Faria essas afirmações novamente? São dois chavões, né? Vamos deixar claro, não são minhas as frases, são clichês, né? Muitas vezes o clichê é uma coisa gasta, o chavão, só que mesmo sendo clichê, mesmo sendo conhecido, nem por isso é menos verdadeiro. É verdade. Dei aí o exemplo da cidade de Salvador em 1549, construída por empreiteiro ladrão. E o brasileiro não tem memória? Não tem mesmo, não tem, porque o brasileiro tem muito. O brasileiro, em primeiro lugar, infelizmente, não é um povo letrado, né? Lê muito pouco. A diferença entre os países realmente desenvolvidos e os países menos desenvolvidos está na educação e na leitura. Como um escritor que já produziu muito sobre o país, como é que você vê o Brasil hoje? Eu, graças a Deus, sabe, eu sempre soube diferenciar a minha posição, e me orgulho disso, aprendi isso com o jornalismo, sabe, diferenciar a minha posição como pessoa física e, aspas, pessoa jurídica. Eu olho para minha mulher e digo, pô, vamos embora, cara, sabe, assim, eu às vezes tenho vontade de ir embora. Mas essa é a minha posição pessoal, pessoa física. A minha posição como uma pessoa que escreveu mais de 30 livros sobre o Brasil, que leu muito sobre o Brasil, que de certa forma compreende e entende o Brasil tem um lado inacreditavelmente fantástico, sabe? O Brasil, a própria palavra Brasil é uma palavra mística, altissonante, sabe? Você fala Brasil em qualquer lugar, os próprios brasileiros que foram para lá não conseguiram destruir ainda a aura que o Brasil tem. O Brasil tem plena solução, saída. O Brasil é rico demais, é grande demais, é astral demais. O Brasil tem tudo para ser um super lugar. E vai ser. Eu só não sei se eu quero. Eu já dei a minha contribuição, entendeu? Agora vou para o Uruguai. Tchau.
Apesar de escrever sobre o Brasil, você já declarou que quase venera os Estados Unidos. Inclusive fez a tradução de um livro super importante, né? Você acha que isso alavancou o nome do Eduardo Bueno? Eu fiz uma longa viagem de carona em 1979, eu vim de Nova York a Porto Alegre de carona, porque na verdade eu li esse livro, On the Road, Pé na Estrada, do Jack Kerouac, né, que é um livro escrito ele foi escrito em 1948, mas o cara demorou quase 10 anos para que aceitassem publicá-lo. Então ele foi publicado em 1959. E aí foi o livro que lançou a chamada Geração Beat, que deu origem aos hippies e parará, parará. Eu resolvi repetir o caminho dele. Então eu fiz Nova York, São Francisco, Cidade do México, só que quando cheguei no Cidade do México, bom, agora eu vou até o Brasil, já que eu já estou aqui. E vim. E na volta fui em várias editoras sugerindo que o livro fosse publicado. Os caras falaram, não, você já esse livro já está ultrapassado, não sei o que, isso aí nem tem mais hippie. E não é, claro que o livro tem a ver com hippie, tem a ver com beat, mas é uma obra-prima da literatura. É um livro, é literatura mesmo, estado bruto. E aí, finalmente, uma editora brasiliense, na época, que hoje tem a ver com a Companhia das Letras, resolveu publicar e o livro explodiu, foi uma loucura, vendeu 122 mil exemplares na largada. E aí eu fiquei bem conhecido, a primeira resenha do livro foi feita na Veja pelo Marcelo Rubens Paiva, sabe, que estava no auge, que ele tinha recém feito Feliz Ano Velho. E aí se abriram muitas portas para mim e foi muito bom. E é verdade que você é super fã do Bob Dylan? Eu devo tudo isso ao Bob Dylan, entendeu? Em 1973, eu ouvi o Bob Dylan pela primeira vez, e aí foi uma revelação, assim, né? Ele me soou como um profeta com a garganta cheia de trovões, e daí eu digo, você é um rebelde, que nem esse cara, e tal, e bababá, me apaixonei por ele, paixão que se mantém até hoje, eu sou muito, muito devotado, devo muito a ele. Eu tenho 250 discos, né? Tenho 71 livros, li todos os livros sobre ele, sei tudo, conheci ele pessoalmente, que é um feito, né? Porque ele é muito arredio, assim, ele não... é impossível chegar perto dele, especialmente se você é fã. Ele é louco, né, cara? Mas é um louco genial, né? Uma pessoa incrível, se bem que, assim... Quando eu o conheci foi bem difícil, sabe? Porque ele é uma pessoa, assim, não é bem uma pessoa, inclusive, ele é outra coisa, é outro patamar. Não, sério, sabe, é um artista assim sabe, tipo assim, Rimbaud, Baudelaire, sabe, é outro Van Gogh, sabe, o cara é nesse nível, assim, sabe. E, cara, o On the Road eu traduzi por causa dele, a própria História do Brasil, só que eu não vou contar aqui porque já está acabando, foi por causa dele que eu escrevi História do Brasil. Porque, assim, vou contar então agora, porque eu me interessei tanto por ele que eu estudei muito a história dos Estados Unidos. E a história do Brasil eu só sabia aquilo que a gente sabe no colégio. Daí um dia me deu muita vergonha de saber tudo da história dos Estados Unidos e não saber nada da minha história, do Brasil. E aí comecei a ler a história do Brasil e por causa disso que eu acabei escrevendo. Eduardo, muito obrigada por essa entrevista, foi ótima. Obrigado a você. Obrigada. Tá bom. E o Justiça Legal dessa semana fica por aqui. Eu te espero na semana que vem. Até lá!